aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, este é mais um vídeo do canal Codificando com o Gabriel. E neste vídeo é a parte 2 do comando struct. E neste vídeo a gente vai aprender sobre arrays no struct. Então vamos criar um novo projeto, console, linguagem C, aula 31. Ok. Vamos começar criando um struct pessoa mesmo. Isso a gente viu na aula passada, tranquilo, né? Char nome. Opa. 50 caracteres. E int idade. Ok. E aí a gente vai criar uma variável que é do tipo do struct pessoa. E vamos exibir ela na tela, só para a gente ver se está funcionando e relembrar da aula passada. Bem tranquilo, né? Então, vamos chamar de pessoa 1 e vamos dar um printf. Aí aqui a gente coloca nome. Vamos só exibir o nome ou exibir idade também aqui. E aí a gente vai colocar aqui nome, quer dizer, p1.nome, p1.idade. E vamos executar. Faltou o ponto e vírgula. E nome não foi... né? Eu esqueci de definir aqui. Nome. Gabriel, idade 12. Ok. Agora, a gente vai fazer arrays. O que seria um array aqui com struct? Seria o seguinte. Eu colocar aqui 3. O que significa? Significa que eu vou criar três variáveis dentro de P1 do tipo pessoa. O tipo pessoa, ele recebe nome e idade, como eu defini aqui. Então, eu vou criar 3 tipos de variáveis que recebem nome e idade. E quando você define um struct como array, a gente vai colocar umas chaves e dentro dessas chaves que a gente vai criar as outras chaves para colocar os três variáveis que eu criei. Então, quando a gente coloca um array, a gente cria umas chaves e dentro dessas chaves a gente vai colocar. Primeiro, eu vou criar aqui o Gabriel 12, como eu coloquei 3, então eu vou criar 3. Fernanda 50 e H 30. Ok. Então, a gente criou 3 tipos pessoa. Quando a gente tem um int e a gente coloca como um array, a gente sempre coloca 3 variáveis arrays. Como o tipo struct pessoa, ele recebe 2 variáveis, então quando eu coloco 3 aqui, eu preciso criar 3 tipos de variáveis que recebem 2 aqui. Vocês devem ter entendido. E aí, eu acesso assim, ó. Vocês lembram da aula de arrays, onde a gente tem que colocar o colchetes e colocar aqui qual posição eu quero. Eu vou pegar a 0, que no caso é 1, porque ele começa em 0. A gente viu isso na aula de arrays. Então, pronto. A gente pega a posição 0 nome e a posição 0 idade. Então, ele vai exibir Gabriel, 12 anos. Agora, eu vou colocar nome 1 e idade 1. E agora, ele exibiu Fernanda 50. Se eu colocar aqui 2, ele vai exibir H30. Então, e se eu colocar aqui, eu posso colocar nome Gabriel e colocar a idade 30. Aí, ó, nome Gabriel e idade 30. Então, é assim que a gente usa os arrays com o struct pessoa. Quer dizer, com o struct, é assim que a gente usa os arrays. Então, agora a gente vai fazer algo diferente, que é usando um for, pegar cada nome
entendeu? Então, vamos tirar esse printf e vamos criar um for. A gente quer passar por cada, que a gente quer exibir cada nome. O Gabriel, o Fernanda e o Gá. Então, em vez de dar 3 prints, na verdade a gente vai fazer com que cada valor que eu adicionar aqui, ele vai exibir a mais aqui. Vocês vão entender. Eu vou criar um int i, que é igual a 0. E vou colocar aqui se i for menor. Que o quê? Eu quero que ele vá em passe em todos os nomes que eu criar aqui. Então, se eu colocar 3 aqui, toda vez que eu mudar ali e adicionar um novo tipo de variável aqui, eu vou ter que mudar aqui para um número, para o 4, por exemplo. Então, pela lógica, a gente usaria o sizeOf P1. Só que aí que tá. Como o sizeOf ele pega o quanto de bytes tem, aqui nesse nome, ele é cada variável é do tipo pessoa. Este nome é 50. Esse 50 significa que ele tem 50 caracteres. Isso daqui, deixa eu comentar aqui, ó. Esse é 50 bytes. E aí esse int é 4 bytes. O que significa? Vamos abrir a calculadora aqui. E ó, se eu tenho 50 bytes mais 4, eu tenho 54 bytes em cada pessoa que eu criar. Só que eu crio 3 pessoas, então o número vai ser 162. Então ele vai criar, olha só. Opa, peraí. Deixa eu só ir mais. Vamos criar rapidinho o print aqui para me mostrar o erro que dá. Não é um erro, né? Mas ó, vamos imprimir. Vamos colocar aqui nome s barra n, Ctrl barra n, e aqui o P1. Aí aqui a gente coloca o i, porque o i ele vai primeiro 0, vai pegar o número 0. De novo, aí ele vai virar 1, vai pegar 1. Indo assim, a gente vai pegar um nome. Olha o que vai acontecer quando a gente executar. Ele vai dar 160, ó. Ele vai dar 162 valores pessoas. Só que os 3 primeiros vão ser certos. Os outros vão ser tudo erro, olha só. E depois dá até um erro de segmentation default. Então, porque ele tá pegando tanto de lugar na memória aqui, que loucura. Então, o que a gente faz? Como aqui ele tá dando 162, porque aqui é 50 bytes e aqui é 4. Eu vou até colocar aqui no final aqui. Pessoa é 162 bytes. E como aqui eu tô exibindo 3, quer dizer, pessoa é 54 bytes. Mas como eu tô exibindo 3 aqui, vai dar 162. Se eu exibir mais um, vai dar mais 162. Então, a gente precisa verificar se é menor que o P1, que vai dar 162, dividido... Opa! Cadê o botão dividido aqui? É barra, né? Dividido pelo sizeOf do P1 na posição 0. Opa, meu Deus. Posição 0. O que isso significa? Calma aí. Tá. O que isso significa? Significa que aqui eu pego 162. Eu vou usar a calculadora de novo. Vamos fazer por partes aqui. Eu tenho 50, eu tenho 54 ali no pessoa no total. E eu faço vezes 3, porque eu tenho 3 tipos, o Gabriel, Fernanda e o Gá. Então, dá 162. Então, aqui eu verifico se i for menor que 162. Então, ele faz 161 vezes. E agora, se eu colocar aqui que ele vai ser dividido pelo P1, ou seja, o que é o P1?
Quando eu pego o P1 na posição 0, significa que eu estou pegando só o primeiro, ou seja, o Gabriel 12. Como eu estou pegando só o primeiro pessoas, o size off dele será 54. E pegando. Então, só pegando o primeiro é só 54. Então, seria dividir isso daqui por 54, que dá 3. E aí, ele vai ser. Ou seja, aí o I é a mesma coisa dele ter que executar 3 vezes isso daqui. E se eu aumentar para 4, olha. Se eu pegar aqui, calculadora. 54 vezes 4 e divido isso por pelo primeiro, que é 54, ele vai dar 4. Então, se eu adicionar mais um, ele vai dar 4 no final. Então, o P1 0 é só o primeiro. E como cada pessoa é 54, se eu pegar só o primeiro, vai ser só 54. Então, aqui é a mesma coisa de dar 3. E agora, se a gente executar, I é menor que 3. Então, ele vai executar 3 vezes aqui. Então, funcionou. A gente conseguiu fazer ele executar as 3 vezes. Agora eu posso colocar aqui, vírgula, idade. E aqui, P1 e ponto idade. Agora ele vai exibir as idades, né? P1 e ponto idade. Nome Gabriel, idade, nada. Ah, é, né? Porque eu não coloquei aqui unsigned. Aí, ó. E agora funcionou. Então, a gente fez o for aqui. E aí a gente pode fazer um scanf com por exemplo, a posição 0, idade. Entendeu? Então, é como se fossem outras variáveis, só que você pode pegar o idade, aí a gente vai fazer agora, a gente pode até fazer agora. Colocar aqui 2 posições, vamos pegar tudo aqui. Vai pegar 2 posições. Aí vamos dar um printf aqui. Digite o nome do seu pai. Tá. Aí a pessoa vem e scanf. Não, nome do seu pai, né? fgets. Aí o fgets vai ter o P1 0, porque o 0 vai ser o pai. Ponto. Ponto idade. Não, ponto nome. Tô me confundindo. Printf. Ctrl/N. Não. O fgets, eu acho que ele já dá o espaço. Digite a idade do seu pai. Scanf. Né? O fget eu tenho que colocar aqui o size off do P10 ponto nome e aqui o std in. Aí aqui a gente coloca o P10 ponto idade e agora a gente repete essa mesma coisa, só que agora com a mãe, que vai ser a posição 1. Aí a gente tá vendo que tem um tanto de printf, a gente coloca assim. A gente coloca o comentário. Parte pai. E aqui a gente coloca outro comentário. Parte mãe. Agora fica organizado. Eu sei que esses dois são pai e esses dois são mãe, ó.
Aí aqui eu só preciso mudar, digite o nome, né? Aqui a gente dá um Ctrl/N, digite o nome da sua mãe. Aí aqui a gente troca para 1. Aí aqui fica Fgets ainda, né? E aqui a gente também troca para 1. A idade, digite a idade da sua mãe. E agora, vamos ver se está funcionando certinho. Digite o nome do seu pai. H. Idade do seu pai, 30. Segmente default. Né? Faltou... Cadê? Scanf. Por isso que deu segmento default. Faltou passar um endereço. Porque provavelmente scanf tem um parâmetro de ponteiro. Agora vai. Sua mãe. Aí, aqui no digite o nome da sua mãe, a gente aprendeu que tem o getChar. Que aqui a gente pode ver que ele aqui a gente pode ver que ele retorna nada, ele é um void. E ele bloqueia o buffer. Agora vai funcionar. H30. Digite o nome da sua mãe. Fernanda. A idade da sua mãe é 55. E funcionou. Agora, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente pode usar o for também, né? Como a gente aprendeu agora há pouco, não. Vamos usar, né? Que a gente aprendeu agora. Mas poderia dar simplesmente só 2 printfs mesmo. Melhor. Porque dá um printf aqui. Nome do seu pai. Idade do seu pai. P1 0. Não. O pai é 1, né? Não, é 0. Ponto. Nome P1 0. Ponto idade. E agora a gente pode copiar isso daqui. Nome da sua mãe. Idade da sua mãe. Só muda aqui, o vídeo já deve estar bem longo, né? Então vamos acabar logo vendo aqui se vai dar certo, né? H30, Fernanda, 55, nome do seu pai, idade do seu pai, 30. Só faltou Ctrl/N e é isso. Já tá pronto. H30, Fernanda, 55 e ok. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem o que estão achando do vídeo ou da playlist. E tchau!